Você já experimentou ter tudo e perder tudo de uma só vez? Eu conheço essa sensação muito bem. Sou Jó e esta é a minha história. Um dia eu era o homem mais próspero de toda a região do Oriente. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e muitos servos. Além disso, era abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu respeitava a Deus e me afastava do mal. Sempre que meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para se juntarem a eles, eu me assegurava de que todos estivessem puros ao amanhecer. Eu oferecia um sacrifício por cada um deles, preocupado que talvez tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó, um personagem emblemático do livro bíblico que leva seu nome, é inicialmente apresentado como um homem abençoado com 7 filhos e 3 filhas, totalizando uma família numerosa de 10 filhos. No entanto, a narrativa rapidamente mergulha em uma sequência de eventos trágicos que abalam profundamente a vida de Jó. Durante um período de intenso sofrimento, os primeiros 10 filhos de Jó são subitamente tirados dele. Esse golpe devastador é parte de um teste extremo, no qual Satanás desafia a fé e a integridade de Jó perante Deus. Apesar da terrível perda, Jó permanece firme em sua devoção, embora profundamente abalado pela dor. Em um ato de misericórdia e restauração, Deus não apenas permite que Jó seja pai novamente, mas duplica o número de seus filhos, concedendo-lhe outros 10 filhos. Esse ciclo de perda e renascimento ressalta a resiliência espiritual de Jó e a fidelidade divina em restaurar o que foi perdido. O contexto familiar de Jó é descrito como harmonioso e unido, apesar das provações que enfrenta. A Bíblia não revela o nome de sua esposa, mas destaca a proximidade entre seus filhos, que frequentemente se reuniam em casas diferentes para celebrar e se confraternizar. Esses encontros familiares não apenas ilustram o afeto e a solidariedade dentro da família de Jó, mas também sugerem uma atmosfera de amor e cooperação antes da tragédia. A união entre os filhos de Jó ressalta a importância dos laços familiares e da comunhão em tempos de adversidade, fornecendo um contraponto à devastação que se segue. Como pai, Jó é retratado como alguém profundamente preocupado com o bem-estar espiritual de seus filhos. Ele não apenas cuidava de suas necessidades físicas, mas também se empenhava em protegê-los espiritualmente. Jó tinha o hábito de levantar-se de madrugada para buscar a Deus em oração, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em seu nome. Esse compromisso demonstra a profunda devoção de Jó à sua família e sua confiança na providência divina para protegê-los. Mesmo em meio ao sofrimento e à incerteza, Jó buscava incessantemente a orientação e a bênção de Deus para seus filhos, destacando sua fé inabalável e seu papel como pai dedicado. Jó é apresentado na Bíblia como uma figura de grande riqueza e prestígio social. Embora algumas lendas antigas tenham sugerido que Jó poderia ter sido um rei, não há evidências sólidas para sustentar essa teoria. De fato, a narrativa bíblica não o retrata como um monarca e não fornece qualquer indicação de que ele governasse um reino. Se Jó realmente ocupasse tal posição, é provável que o texto bíblico destacasse esse fato, assim como detalha sua opulência e status social. Portanto, devemos rejeitar a ideia de que Jó tenha sido um rei, já que não há suporte textual para essa conjectura. A descrição das posses de Jó na Bíblia é impressionante e evidencia sua imensa riqueza. Segundo as Escrituras, ele era proprietário de um vasto rebanho, incluindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Esses números representam uma quantidade extraordinária de gado, mesmo para os padrões da época em que Jó viveu. Tal abundância de bens evidencia o imponente patrimônio que Jó possuía, conferindo-lhe um status de destaque na sociedade em que vivia. Para administrar suas vastas propriedades, Jó contava com uma grande quantidade de servos a seu serviço. Esses servos desempenhavam um papel crucial na gestão e manutenção das propriedades de Jó, auxiliando-o na criação e cuidado do gado, bem como em outras tarefas relacionadas à administração de suas vastas posses. A quantidade significativa de servos empregados por Jó é indicativa não apenas de sua riqueza, mas também de seu poder e influência na região em que vivia.
De fato, a soma de seus bens e o número de servos o colocavam como o homem mais rico do Oriente, destacando sua posição proeminente na sociedade. No relato bíblico, uma cena celestial é descrita onde os filhos de Deus comparecem diante do Senhor. Tradicionalmente, essa expressão tem sido interpretada como referente aos anjos, sendo eles os seres celestiais que prestam adoração a Deus. Nessa reunião divina, Satanás também está presente após percorrer a terra. É importante notar que é Deus quem inicia a conversa sobre Jó, indicando que foi ele quem escolheu Jó como foco da prova de fidelidade, não Satanás. Diante do testemunho de Deus sobre a retidão de Jó, Satanás questiona a integridade dele, sugerindo que sua devoção é apenas resultado das bênçãos materiais que desfruta. Essa acusação implica que Jó é movido por interesse e que sua fé está vinculada às suas posses. Satanás desafia que, se Jó fosse privado de tudo, blasfemaria contra Deus. De acordo com a permissão divina, Satanás é autorizado a testar Jó, mas com a condição de que sua vida seja poupada. Como resultado, Jó enfrenta uma série de tragédias. Ele perde todos os seus bens, seus servos são mortos e, em um golpe devastador, seus filhos morrem quando a casa em que estão é destruída por um vento forte. Esta sequência de perdas serve como uma prova extrema da fé e integridade de Jó diante do sofrimento. Diante de tanto sofrimento e tragédia, Jó expressa uma fé profunda e resignada. Ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça e se prostra em adoração a Deus. Nestes momentos de angústia, Jó pronuncia palavras que se tornaram emblemáticas. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração reflete a aceitação da vontade de Deus, mesmo em face de uma adversidade tão imensa, e destaca a fé inabalável de Jó em meio à tribulação. No livro de Jó, encontramos um segundo encontro entre Deus e Satanás, no qual Jó é novamente o foco da conversa. Nessa ocasião, Deus permite que Satanás afete a saúde de Jó, embora restrinja a ação do maligno, proibindo-o de tirar a vida de seu servo. Essa permissão divina para testar a saúde de Jó revela a confiança de Deus na fidelidade de seu servo, mesmo diante de sofrimentos físicos extremos. A crença na soberania de Deus sobre a saúde e a doença é um tema central dessa passagem, destacando a disposição de Jó em aceitar o que quer que venha sobre ele como proveniente da mão de Deus. A enfermidade que acomete Jó é descrita como terrível e debilitante, mas sua natureza exata permanece ambígua. Diversas interpretações foram propostas por estudiosos ao longo dos séculos, sugerindo doenças como elefantíase, eritema e varíola, entre outras. A descrição poética dos sintomas torna difícil uma identificação precisa da condição de Jó. O texto bíblico descreve suas feridas como malignas, abrangendo todo o seu corpo, da planta dos pés ao topo da cabeça, indicando uma aflição severa e generalizada. Apesar da gravidade de sua enfermidade, Jó permanece firme em sua fé, mesmo em meio ao sofrimento físico intenso. A imagem de Jó raspando-se com cacos de cerâmica é poderosa e simbólica, representando sua agonia e desespero diante da dor. Essa prática era comum entre os que sofriam de doenças de pele na época, e sua adoção por Jó demonstra a extensão de sua aflição. No entanto, mesmo em sua angústia, Jó não amaldiçoa a Deus, mantendo sua integridade espiritual e sua confiança na justiça divina. A esposa de Jó, diante do intenso sofrimento do marido, ofereceu um conselho desesperado e sombrio. Sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e pusesse um fim à sua própria vida. Ela não compreendia completamente a magnitude do teste pelo qual Jó estava passando, e sua sugestão refletia uma visão comum na época, que associava o sofrimento humano diretamente a um castigo divino. A esposa de Jó, como muitos outros naquela cultura, provavelmente acreditava que o sofrimento era uma consequência dos pecados cometidos e que amaldiçoar a Deus poderia acabar com o tormento. No entanto, a resposta de Jó à sua esposa revelou sua profunda compreensão da relação entre o homem e Deus, mesmo em tempos de adversidade. Ele rejeitou veementemente o conselho dela, comparando suas palavras a um discurso insensato e impensado.
Ao usar o termo doida para descrever a fala de sua esposa, Jó estava, na verdade, apontando para a falta de fé e entendimento dela sobre a natureza de Deus e do sofrimento humano. Ele reconheceu que o sofrimento faz parte da condição humana e pode ser permitido por Deus por razões que transcendem a compreensão humana. Ao rejeitar a ideia de amaldiçoar a Deus, Jó demonstrou sua firmeza na fé e sua disposição para aceitar tanto as bênçãos quanto os desafios que Deus permitia em sua vida. Jó, um homem de grande sabedoria e riqueza, foi visitado por seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles compartilhavam não apenas de sua posição social elevada, mas também de sua sabedoria e riqueza. A intenção dos amigos era oferecer consolo a Jó em meio à sua terrível aflição, demonstrando assim sua lealdade e amizade por ele. A cena inicial da visita revela a intensidade do sofrimento de Jó, já que seus amigos não conseguiram reconhecê-lo à distância devido à magnitude de sua dor. Profundamente comovidos, eles choraram, rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre suas cabeças, gestos tradicionais de luto e pesar. Juntos, eles permaneceram ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites, em um silêncio eloquente que testemunhava a extensão da tristeza e da compaixão compartilhada. No entanto, após esse período de silêncio, a conversa entre Jó e seus amigos começou. Inicialmente, os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar refletiram uma abordagem formal e racionalizada da situação de Jó. Eles tentaram estabelecer uma conexão de causa e efeito entre as circunstâncias adversas de Jó e seu suposto comportamento pecaminoso. Os amigos de Jó insinuaram que ele era responsável pelo próprio sofrimento devido a alegadas transgressões morais. Esse confronto verbal marcou o início de uma série de debates intensos que revelaram não apenas as convicções dos amigos de Jó, mas também a natureza desafiadora das questões teológicas e morais em jogo. Os discursos dos amigos de Jó são caracterizados por uma série de acusações e julgamentos severos contra ele. Eles o acusaram de vários crimes, incluindo adultério, roubo, falta de hospitalidade e insanidade. Além disso, eles o exortaram a se arrepender de seus supostos pecados, acreditando que somente assim ele poderia recuperar a graça divina e a bênção de Deus. No entanto, essas acusações revelam a limitação da sabedoria humana diante dos mistérios da providência divina, lançando luz sobre as falhas e preconceitos inerentes à compreensão humana do sofrimento e da justiça divina. Elifaz foi uma figura central na vida de Jó, como um dos 3 amigos que vieram consolá-lo durante seu período de grande aflição. Originário de Temã, ele se destacou por iniciar o diálogo com Jó, demonstrando uma abordagem inicialmente mais gentil em comparação aos seus companheiros. No entanto, sua fala não deixou de ser acusatória, pois ele apontou diretamente para supostos pecados de Jó como a causa de seu sofrimento. Elifaz enfatizou a pureza e a majestade de Deus em suas argumentações, usando-as para sustentar sua posição de que o sofrimento de Jó era uma consequência de seus pecados. A presença de Elifaz na história de Jó representa não apenas a tentativa de oferecer consolo e compreensão para o sofrimento de Jó, mas também uma visão teológica que reflete uma compreensão tradicional da relação entre pecado e sofrimento. Sua abordagem, embora possa ter sido motivada pelo desejo de ajudar o amigo, revela uma compreensão limitada e simplista da complexidade do sofrimento humano. Embora as palavras de Elifaz possam ter sido bem intencionadas, sua insistência em vincular o sofrimento de Jó a seus supostos pecados levanta questões mais profundas sobre a natureza do sofrimento e a justiça divina. A história de Jó desafia essa visão simplista ao apresentar um homem justo que enfrenta aflições aparentemente injustificadas, desafiando assim as concepções convencionais de causa e efeito na relação entre humanidade e divindade. Após as acaloradas discussões entre Jó e seus amigos, um jovem chamado Eliú emergiu como uma voz adicional no debate. Eliú ofereceu uma perspectiva diferente, enfocando o papel disciplinador do sofrimento e enfatizando a incompreensibilidade dos desígnios divinos pelos seres humanos.
Ele destacou que o sofrimento pode servir como um meio de disciplina e crescimento espiritual, desafiando as concepções convencionais sobre o propósito e a natureza do sofrimento humano. Sua intervenção acrescentou uma dimensão nova e provocativa ao diálogo, enfatizando a complexidade e a profundidade das questões teológicas e filosóficas exploradas no livro de Jó. Após intensos debates entre Jó e seus amigos sobre o motivo do sofrimento humano, Deus interveio de maneira majestosa e imponente. Ele falou do meio de um redemoinho, destacando sua incomparável sabedoria e soberania. Essa manifestação divina ressalta a transcendência de Deus sobre a compreensão humana e a incapacidade dos seres humanos de compreenderem plenamente os desígnios divinos. Em vez de responder diretamente às perguntas de Jó ou resolver suas dúvidas, Deus apresentou uma série de 70 perguntas retóricas, revelando a vastidão de seu conhecimento e poder. Essa abordagem confrontou Jó com sua própria limitação e ignorância diante da grandiosidade e complexidade do universo criado por Deus. A experiência de Jó diante do redemoinho divino foi transformadora. Ao se deparar com a magnitude da presença de Deus e com o poder de suas questões retóricas, Jó reconheceu sua pequenez e limitação diante da infinita sabedoria de Deus. Ele compreendeu que não cabia a ele questionar ou compreender plenamente os caminhos do Senhor, mas sim confiar em sua soberania e bondade. Esse momento de revelação marcou um ponto de virada na jornada espiritual de Jó, levando-o a reconhecer a necessidade de humildade e confiança inabalável em Deus. Além de direcionar sua palavra a Jó, Deus também repreendeu os amigos de Jó por suas palavras imprudentes e acusações infundadas. Ele os instruiu a oferecer sacrifícios e buscar a intercessão de Jó em seu favor para evitar o castigo por sua insensatez. Essa intervenção divina não apenas restaurou a dignidade de Jó diante de seus amigos, mas também destacou a importância da correção divina e da busca pelo perdão e reconciliação entre os irmãos. Essa cena final da narrativa reforça a justiça e a misericórdia de Deus, que não apenas corrige aqueles que erram, mas também oferece oportunidades de redenção e restauração para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e humildade. Após os eventos que marcaram a vida de Jó, sua fé e perseverança foram recompensadas. A Bíblia relata que, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua sorte, dando-lhe o dobro de tudo o que ele havia perdido. Isso inclui uma impressionante quantidade de bens materiais: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Essa restauração não apenas evidencia a bondade divina, mas também destaca a importância da intercessão e da generosidade de Jó para com seus amigos, mesmo após tudo o que havia passado. Além da restituição de seus bens, Jó também foi abençoado com uma nova família. Após a perda de seus primeiros filhos, Deus concedeu a Jó outros 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Suas filhas, Gemima, Quesia e Queren-Apuque, são descritas como as mulheres mais formosas de todo o Oriente. Essa nova descendência é um símbolo de renovação e bênção divina sobre a vida de Jó, que além de recuperar suas riquezas, experimentou a alegria de ter uma família próspera e harmoniosa. A longa vida de Jó, que chegou até os 140 anos, após ter enfrentado inúmeros desafios e provações, serve como um testemunho poderoso do favor e da fidelidade de Deus mesmo em meio às tribulações mais profundas. Sua história não apenas ressalta a capacidade de Deus de restaurar e recompensar aqueles que permanecem fiéis, mas também revela sua generosidade em conceder não apenas a sobrevivência, mas uma vida plena e frutífera, mesmo após as tempestades da vida. Jó não só sobreviveu às suas provações, mas também prosperou, contemplando uma descendência que se estendeu até a 4ª geração. Essa prosperidade duradoura é uma manifestação tangível do cuidado e da provisão divina sobre aqueles que confiam nele, independentemente das circunstâncias adversas que possam enfrentar. O reconhecimento da paciência exemplar de Jó como um modelo de fé e perseverança, destacado no livro de Tiago, atesta sua posição como um dos mais proeminentes exemplos de confiança em Deus em face do sofrimento.
A Epístola de Tiago ressalta que a experiência de Jó não é apenas uma história isolada do Antigo Testamento, mas uma lição contínua de fé para todos os crentes em todas as épocas. Sua perseverança é exaltada como um exemplo inspirador de como enfrentar as adversidades da vida com confiança e esperança em Deus, independentemente da intensidade do sofrimento. O reconhecimento de Jó como um modelo de fé no Novo Testamento ressalta a relevância contínua de sua história e a universalidade de suas lições para todos os seguidores de Deus ao longo da história. Além disso, a continuação do legado de Jó como um símbolo de fé e perseverança demonstra a temporalidade e a profundidade de sua influência espiritual. Sua história não termina com sua restauração pessoal, mas continua a ecoar através das gerações, inspirando inúmeros crentes a perseverar em meio às dificuldades da vida. A capacidade de Jó de permanecer firme em sua fé, apesar das piores adversidades, continua a ser uma fonte de encorajamento e esperança para todos os que enfrentam desafios semelhantes. Sua história não apenas nos lembra da fidelidade e bondade de Deus, mas também nos desafia a confiar nele incondicionalmente, sabendo que ele é capaz de transformar até mesmo os momentos mais sombrios em experiências de crescimento espiritual e renovação. Assim, a saga de Jó não é apenas uma narrativa isolada dentro do cânone bíblico, mas uma poderosa declaração sobre a natureza da fé e da provação humana. Sua vida e legado continuam a inspirar e fortalecer os crentes de todas as idades, oferecendo uma visão profundamente reconfortante da fidelidade de Deus e da capacidade do ser humano de encontrar esperança e significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história de Jó nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, nunca estamos sozinhos, e que o amor e a graça de Deus estão sempre presentes para nos sustentar e nos guiar através de todas as tempestades da vida. A história de Jó, narrada no Antigo Testamento da Bíblia, é uma narrativa profundamente enraizada na fé e no sofrimento humano, apresentando um personagem cuja vida é marcada por triunfos, tragédias e uma busca incessante por compreensão diante da adversidade. A história de Jó transcende as barreiras do tempo e da cultura, fornecendo lições atemporais sobre a natureza da fé, a relação entre Deus e o sofrimento humano e o propósito por trás das provações da vida. A narrativa começa apresentando Jó como um homem rico e piedoso, abençoado por Deus com uma família amorosa, prosperidade material e uma fé inabalável. No entanto, sua vida é subitamente devastada quando Satanás desafia a integridade de Jó, sugerindo que sua fé é superficial e motivada apenas pelos benefícios que ele recebe de Deus. Como parte de um teste divino, Jó é submetido a uma série de provações extremas, incluindo a perda de sua riqueza, saúde e entes queridos. Mesmo diante dessas terríveis perdas e sofrimentos físicos, Jó se recusa a amaldiçoar a Deus e permanece fiel em sua devoção, apesar das tentativas de seus amigos de convencê-lo a abandonar sua fé. A narrativa revela os debates teológicos entre Jó e seus amigos, que tentam explicar o sofrimento de acordo com uma visão simplista de causa e efeito baseada na justiça divina. No entanto, a história de Jó desafia essas noções simplistas, oferecendo uma visão mais complexa e profundamente enraizada na misteriosa providência de Deus. Ao longo do relato, Jó clama por respostas, questionando a justiça divina e buscando entender o propósito por trás de seu sofrimento. Sua jornada espiritual culmina em um encontro poderoso com Deus, que finalmente responde às suas perguntas de uma maneira que transcende o entendimento humano. A história de Jó não oferece respostas simples ou soluções fáceis para o problema do sofrimento humano, mas em vez disso, convida os leitores a contemplar os mistérios da fé e a confiar na bondade de um Deus cujos caminhos são muitas vezes além da nossa compreensão. A saga de Jó continua a ressoar ao longo dos séculos, oferecendo conforto, inspiração e esperança para todos aqueles que enfrentam desafios e provações em suas próprias vidas. Em última análise, a história de Jó nos lembra da importância de permanecer firmes em nossa fé,
mesmo quando confrontados com as incertezas e dificuldades da vida, e de confiar na promessa de que, no final, todas as coisas serão restauradas e redimidas pela graça e pelo amor de Deus. A narrativa de Jó também aborda questões fundamentais sobre a natureza do sofrimento humano e a justiça divina. Ao longo do relato, Jó expressa sua profunda angústia e perplexidade diante do sofrimento injusto que ele enfrenta. Sua busca por respostas reflete a busca humana universal por significado em meio ao caos e à adversidade. A história de Jó desafia a visão simplista de que o sofrimento é sempre um castigo por pecados específicos e, em vez disso, sugere que o sofrimento pode ser parte do mistério mais amplo da condição humana e do plano divino. Além disso, a narrativa de Jó destaca a importância da comunidade e do apoio mútuo durante os tempos de dificuldade. Apesar das tentativas fracassadas de seus amigos de oferecer consolo e explicações simplistas para seu sofrimento, a presença deles ao lado de Jó durante sua provação mostra a necessidade humana básica de solidariedade e compaixão em momentos de dor e desespero. Essa dimensão da história de Jó ressalta a importância de estar presente para os outros em seus momentos de necessidade, mesmo quando não podemos oferecer respostas ou soluções. Além disso, a história de Jó nos convida a examinar nossas próprias atitudes em relação ao sofrimento e à adversidade. O comportamento de seus amigos, que o julgam e condenam com base em uma visão simplista da relação entre pecado e sofrimento, nos lembra da tendência humana de buscar explicações fáceis e culpabilizar os outros por suas dificuldades. A história de Jó nos desafia a adotar uma postura de humildade e compaixão diante do sofrimento dos outros, reconhecendo a complexidade e o mistério da condição humana. Além disso, a história de Jó oferece uma poderosa mensagem de esperança e restauração. Apesar das terríveis provações que ele enfrenta, Jó é eventualmente recompensado por sua fé e fidelidade. Deus restaura sua saúde, sua riqueza e sua família, demonstrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de renovação e redenção. Essa mensagem de esperança ressoa profundamente em todos nós, lembrando-nos de que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, nunca estamos além do alcance da graça e da misericórdia divinas. Em suma, a história de Jó é uma fonte de sabedoria e inspiração que continua a ecoar através dos séculos. Sua jornada de fé, sofrimento e renascimento oferece insights profundos sobre a natureza da condição humana e a relação entre Deus e o homem. Ao explorar a saga de Jó, somos convidados a refletir sobre nossas próprias experiências de dor e adversidade, enquanto buscamos encontrar significado e esperança em meio ao tumulto da vida. Espero que você tenha aprendido sobre esta história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de respeitar as opiniões dos outros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal